TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 3 de dezembro. E nesta edição, Enel Rio dá dicas de segurança com decorações de Natal para que as festas de fim de ano sejam seguras. Lei proíbe fogos barulhentos em Petrópolis, mas descumprimento cresce às vésperas do Ano Novo. Governo do Estado divulga calendário de pagamento de PVA 2026 e o diálogo com o objetivo de destacar o Dezembro Vermelho. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Peterson e começamos agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. E a noite, nesta terça-feira, foi de ruas cheias e clima natalino aqui em Petrópolis. A caravana iluminada da Coca-Cola voltou a passar pela cidade e atraiu famílias que acompanharam um desfile temático com luzes, performance e, é claro, a presença do Papai Noel. Neste ano, a caravana contou com 5 caminhões temáticos, todos decorados, com projeções, luzes sincronizadas e a atração principal, que é o Papai Noel e a Mamãe Noel. A caravana entrou na cidade por volta das 8h30 da noite pela BR-040, na altura do Quitandinha, dando início ao trajeto. De lá, seguiu pela Castelânia, Alto da Serra e entrou no centro histórico pela Visconde de Souza Franco, passando pela Caldas Viana e Rua do Imperador. No fim da via, o comboio retornou pela General Osório até reencontrar a Rua do Imperador, na Marechal Deodoro. O percurso incluiu ainda a Rua da Imperatriz, com passagem em frente ao Museu Imperial, Avenida Ipiranga e Avenida Queller. Depois de contornar a Praça da Liberdade, o desfile avançou pela Avenida Roberto Silveira, seguindo pela 7 de Abril e Monte Caseiros. O encerramento aconteceu no Pórtico do Bingen. E falando sobre o Natal, a partir desta quarta-feira, o estacionamento rotativo aqui no centro de Petrópolis e no entorno do Palácio Quitandinha vai ter horário de funcionamento ampliado. A medida vale até o término do Natal Imperial, no dia 5 de janeiro de 2026, quando o rotativo passa a operar todos os dias todos os dias da semana, de segunda a domingo. No centro, a extensão do horário até às 10 horas da noite ocorrerá apenas de quarta a domingo, mantendo-se horário regular nos demais dias da semana. Já no Quitandinha, o rotativo passa também a funcionar aos domingos durante o período especial, com ampliação do horário até 10 horas da noite, somente aos sábados e domingos, quando o movimento na região é maior. Então essa é uma notícia importante para quem quer acompanhar tanto a árvore do Quitandinha, quem quer ver as coisas do Natal Imperial, que já está tudo começando aqui na cidade, a cidade já está começando a ficar decorada. E com a chegada dessa data comemorativa, cresce também o uso de luzes, árvores e enfeites nas casas. Mas, junto com a decoração, é preciso ter atenção redobrada com a segurança elétrica. Por isso, a Enel Rio divulgou uma série de orientações para evitar acidentes e também reduzir o gasto de energia. Antes de montar a decoração, a recomendação é revisar toda a fiação da casa. Fios ressecados ou desencapados podem provocar choques, curtos circuitos e até incêndios. Na hora da compra, é importante escolher produtos certificados pelo Inmetro. Outra orientação é nunca sobrecarregar uma única tomada com vários adaptadores. E não é só dentro de casa que os cuidados precisam ser redobrados. Na área externa, a atenção deve ser ainda maior, por causa da chuva e da umidade. Para quem vai decorar áreas externas, a Enel orienta o uso de luminárias próprias para esse tipo de ambiente e a proteção das conexões contra a água. As luzes também devem ficar longe de materiais inflamáveis e fora do alcance de crianças e animais de estimação. Algumas dicas. Usar sempre que possível lâmpadas LED, porque elas são mais econômicas, até 80%, e também não esquentam. Tá? E também a gente determinar um período para ligar os nossos equipamentos a partir das 18 horas, uma dica, e desligar antes de ir dormir, para que o equipamento não fique ligado a noite toda e a gente não consiga também acompanhar se caso haja algum tipo de imprevisto.
Essas são atitudes que ajudam a manter a segurança, reduzir o risco de acidentes e ainda aliviam o valor da conta no fim do mês. A Enel Rio deseja a todos vocês e seus familiares um Natal iluminado e, acima de tudo, seguro. Um grande abraço, boas festas. E a Prefeitura de Petrópolis realiza nesta quarta-feira, ou seja, hoje, a cantata de Natal com crianças das unidades de educação infantil de Petrópolis. O espetáculo tem início às 7 horas da noite, na escadaria da Câmara Municipal aqui no centro. O evento faz parte da mostra O Mundo que Queremos, que reúne também apresentações musicais no Centro de Cultura Raul de Leone, a partir das 6 da noite. Cada escola levará ao palco canções que abordam temas trabalhados com turmas durante todo o ano, incluindo relações sociais, preservação e colaboração entre pessoas. As músicas interpretadas pelas crianças mostram a diversidade do projeto. No Centro de Educação Infantil, Adriana Constâncio apresentará Amarelo, Azul e Branco. O SEI Patrícia cantará A Paz, o nome é A Paz mesmo. O SEI Ana Carolina Teles levará Vem que está chegando o Natal, e o SEI André Rebouças apresentará Peixe Vivo, além do SEI Juraci, que também interpretará Sementes do Amanhã. Após as apresentações no auditório, será apresentado um vídeo sobre as atividades realizadas durante o ano letivo nos Centros de Educação Infantil, e a cantata de Natal vai ser conduzida pelo professor William Feliciano, com a participação de unidades envolvidas no projeto. E junto ao Natal, vem logo depois o Réveillon e aquele show de fogos para a virada. Mas é importante destacar que é preciso tomar cuidado nessa época do ano, porque alguns tipos de fogos são ilegais aqui em Petrópolis. Na cidade, existe uma lei que proíbe fogos barulhentos desde 2020. Mas mesmo assim, todo ano, em diferentes épocas, continuam sendo registrados estrondos quase que diariamente. E no último fim de semana, a comemoração pela final da Copa Libertadores reforçou a discussão sobre a fiscalização e os impactos causados pelos artefatos. A soltura e a venda de fogos com barulhos são proibidas em Petrópolis desde 2020 pela Lei Municipal número 7.956. A norma foi criada para reduzir os impactos do barulho em animais, idosos, pessoas com autismo e outros grupos sensíveis ao som. Mesmo com a proibição em vigor há 4 anos, os registros continuam na cidade. No último sábado, fogos barulhentos foram ouvidos em diversas regiões da cidade durante a comemoração da final da Copa Libertadores. Mas vale destacar que o uso desses artefatos permanece proibido aqui no município. Cadê a fiscalização? A gente tem que fazer que realmente essa lei seja cumprida. Por quê? Porque ela afeta diretamente as pessoas que têm TEA, que é o autismo, as pessoas com deficiência, os animais, os idosos. Entidades de proteção animal alertam que o barulho pode provocar ansiedade, fuga e até ferimentos em animais domésticos e silvestres. Por isso, defendem o uso de fogos silenciosos como alternativa segura em celebrações. Em razão da proximidade das festas de final do ano, as pessoas têm que pensar no próximo, pensar que os fogos incomodam os animais domésticos, os animais da natureza. E o trabalho de educação, ele é fundamental. Em escolas, associação de moradores, para que você tente cada vez mais conscientizar as pessoas dos malefícios que o barulho dos fogos de artifício provoca. Já temos hoje fogos sem ruído, que já estão sendo usados em muitos lugares, em muitos países. Então, eu acho que é uma questão cultural, é educação, mas também fiscalização, mas na origem. Mesmo com campanhas e recomendações, o uso de fogos com barulho ainda ocorre em datas festivas, jogos e comemorações na cidade. Realmente, ter lei para não ser cumprida é complicado. Então, quero dizer para vocês que vou continuar cobrando. O ano novo está chegando e a gente precisa que essa lei agora seja cumprida, tenha fiscalização e que as pessoas que estejam fazendo isso sejam punidas. Para ampliar a conscientização, a vereadora, que é uma das autoras da PL, apresentou um novo projeto de lei que cria uma campanha permanente sobre os efeitos dos fogos barulhentos.
A proposta prevê ações educativas em escolas, parcerias com entidades de proteção animal e orientação direta à população. Inclusive, já está tramitando aqui na Câmara um projeto de lei meu, que é uma campanha de conscientização para que as pessoas entendam que não podem soltar fogo de artifícios com barulho. E é muito importante também que a Prefeitura faça valer a lei que já existe, que ela fiscalize. A Prefeitura informou que denúncias sobre soltura ou venda de fogos com barulho podem ser feitas pela fiscalização de posturas, através do telefone DDD 24 2246 9042 ou pela Guarda Civil Municipal pelo 153. Quando há denúncias sobre intenção de soltura de fogos com barulhos, um fiscal da Divisão de Fiscalização de Posturas é enviado ao local para orientar sobre a proibição. No caso da Rua 13 de Maio, onde se concentrou a comemoração do último sábado, a Prefeitura informou que fiscais estiveram no local e tentaram identificar o responsável pela irregularidade, porém, sem sucesso. Além disso, informou que a Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública planeja ações para fiscalização sobre o comércio irregular de fogos de artifício na cidade para este mês de dezembro. E agora mudando de assunto, mas saindo do Natal e do Ano Novo, mas continuando no tópico de eventos. Ontem aconteceu o evento de reabertura do Som e Luz aqui no Museu Imperial em Petrópolis. A nossa equipe esteve lá, mais especificamente a Evelyn Carvalhais, e amanhã nós vamos ter uma matéria completa sobre essa abertura. Mas hoje nós vamos acompanhar um vídeo publicado pela Prefeitura de Petrópolis no Instagram. Olha só. Graças ao apoio da Renner, o empenho da Prefeitura de Petrópolis, foi possível oferecer o espetáculo Som e Luz uma vez mais ao nosso público. Um espetáculo que alavanca a economia local, trabalhando efetivamente alguns setores muito importantes, como gastronomia, hotelaria e serviços. Por isso, venha assistir o Som e Luz e ajudar a cidade de Petrópolis. E olha só, gente, agora mudamos de assunto mais uma vez e vamos falar sobre emprego. Isso porque a Prefeitura de Petrópolis está divulgando mais 51 vagas de trabalho para esta semana, válidas até sexta-feira. Entre as oportunidades, 15 são para primeiro emprego, ou seja, não exigem experiência prévia. A Prefeitura, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 51 oportunidades de emprego disponíveis até a sexta-feira, dia 5 de dezembro. Entre as oportunidades disponíveis, 15 são de primeiro emprego, ou seja, que não exigem experiência, em vagas para ajudante de cozinha, alimentador de linha de produção, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, caixa, entregador de móveis, garçonete e manobrista. As outras oportunidades estão disponíveis no site da Prefeitura em petropolis.rj.gov.br, onde os candidatos interessados devem realizar o cadastro de seus currículos. E falando de empregos, o Estado do Rio de Janeiro registrou a abertura de 7.437 empregos com carteira assinada em outubro e chegou ao saldo de 104.193 novos postos formais no acumulado dos 10 primeiros meses de 2025. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgados nesta quinta-feira, dia 27, na realidade na última quinta-feira, dia 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O Estado fluminense apresentou desempenho positivo em 3 dos 5 grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de serviços, que gerou 5.540 novos postos. Na sequência, aparecem comércio e indústria. Os setores de construção e agropecuária tiveram desempenho negativo. As novas vagas no Rio de Janeiro foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo feminino, responsáveis pelo ingresso em 5.292 postos, enquanto os homens ocuparam 2.145 vagas. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 8.214 postos. Jovens entre 18 e 24 anos foram o grupo com maior saldo de vagas no estado em outubro, um total de 7.169. A capital, o Rio de Janeiro, foi o município fluminense com o melhor saldo em outubro, com 5.296 novos postos. A cidade tem hoje um destaque de 2.100.000 empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado durante o mês, aparecem Niterói, Itaboraí, Macaé e Duque de Caxias.
E agora voltamos para Petrópolis porque a Prefeitura está implantando uma nova rede de captação de águas pluviais na rua Paulo Hervé, no Bingen. O serviço é realizado pela Secretaria de Obras, em parceria com uma cervejaria da região e a concessionária Águas do Imperador. Nós vamos acompanhar agora mais informações com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que já está aqui ao vivo com a gente. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta mais para a gente sobre essa nova estação de captação que foi implantada. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente isso. O objetivo é garantir uma melhor passagem da água em dias de chuva, contribuindo para a drenagem da região. Para isso, foram instaladas manilhas que cruzam as duas faixas da rua e conduzem a água para o rio, evitando alagamentos na via. Essa é mais uma galeria instalada pela Prefeitura. No mês passado, por exemplo, o mesmo serviço foi realizado também na rua Isolina de Freitas Pereira, no Samambaia, e na estrada Jerônimo Ferreira Alves, no distrito de Itaipava. A ação é realizada pelo Departamento de Manutenção Viária da Secretaria de Obras, que também promove diariamente serviços de manutenção de redes fluviais. Em novembro, 36 ruas foram atendidas com trabalho nas regiões do Alto da Serra, Atílio Marote, Bingen, Capela, Cascatinha, Castelânia, Centro, Doutor Touzete, Estrada da Saudade, Floresta, Independência, Itaipava, Meio da Serra, Mosela, Quissamã, Itandinha, Ciméria, Valparaíso e Vila Felipe. Volto com você, Hugo. Perfeito, Evelyn. Muito obrigado pelas informações e como você mesmo listou várias localidades, a gente pode ver que é um serviço que está sendo realizado realmente por toda a cidade, um serviço muito importante aqui para o município. Mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações e também pela sua participação aqui no programa de hoje. Inclusive, aproveitando que você está aqui na tela com a gente, nós vamos agora para um rápido intervalo e o Correio Petropolitano Debate logo logo estará de volta. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo. Gente, chegamos no meio de mais uma semana, no meio da primeira semana de dezembro, e é claro, a gente quer saber como é que vão ficar as temperaturas para os próximos dias. Então a gente já está aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai contar para a gente como é que vai ser o tempo nesta quinta-feira. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Olha, ontem a gente teve uma queda das temperaturas, na realidade, na previsão de ontem para hoje a gente teve uma queda das temperaturas, e é bom saber se essa temperatura vai cair, continuar caindo, ou se já tende a aumentar nessa quinta. Conta pra gente, como é que vai ser aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Pois é, Hugo, uma boa tarde para você, boa tarde para quem também nos acompanha. Olha, quinta-feira em Nova Friburgo será de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, com previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira tem previsão de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas devem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus. Já em Paraíba do Sul, o tempo amanhã estará nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens e noite com muita nebulosidade. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 26 graus. E para finalizar a nossa previsão, em Três Rios, a quinta-feira será de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas vão variar entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus. Mariana, então nós podemos observar que as temperaturas vão manter essa tendência de queda. Elas não vão nem continuar caindo, mas elas vão continuar nessa média, vão continuar baixas, ali na casa dos 19 para 22 graus aqui na região serrana, e lá na região centro-sul, um pouco mais quente, indo até os 27 graus lá em Três Rios. Muito obrigado pelas suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo para quinta-feira, aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, o governo do estado do Rio de Janeiro divulgou na segunda-feira o calendário de pagamentos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, de 2026. O tributo poderá ser quitado à vista com desconto de 3% conforme decreto, ou em 3 cotas mensais iguais. Os pagamentos começam no dia 21 de janeiro, com o vencimento da cota única e da primeira parcela dos veículos com placas terminadas em 0. Para quitar o tributo, será necessário emitir o documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, o DARJ, exclusivamente pelo site da Secretaria de Fazenda.
A recomendação é digitar o endereço diretamente no navegador, evitando sites de busca que podem direcionar a endereços criados por golpistas. O valor do imposto é calculado por meio das aplicações das alíquotas estabelecidas em lei sobre o preço dos veículos no mercado. Além do DARJ, o site do IPVA também disponibiliza consulta aos débitos, informações gerais e contatos da equipe especializada que trata do imposto. De acordo com o Detran, Petrópolis registrou até outubro de 2025 pouco mais de 126 mil carros, cerca de 40 mil motocicletas, quase 2 mil ônibus e mais de 5.200 caminhões. Segundo os dados, outros 30 mil tipos de veículos foram contabilizados, totalizando mais de 204 mil veículos registrados no município serrano. Os carros flex têm uma alíquota de 4% sobre o valor, 2% para as motos, 1,5% para carros movidos a GNV e 0,5% para carros elétricos. Para o aposentado Jorge Filho, o IPVA no estado é caro e o início do ano é marcado pela quantidade de impostos a pagar. O início do ano está chegando, aquela época que tem muito imposto, já está guardando um dinheirinho? Não. Ainda não, porque não está sobrando nenhum. Não dá para... Aposentado não está sobrando não. Não dá não. Além do IPVA, quem utiliza carro precisa arcar com outros custos. Que a gente já paga IPVA, ainda tem que ficar pagando pedágio e tudo, é um absurdo isso. Está preparada para o imposto já no início do ano? O IPVA está chegando, né? É, eu sei. Eu estou preocupadíssima com esse ano. E com outro mais ainda. Segundo o encarregado Natanael Arruda Ramos, o salário dos trabalhadores não é proporcional ao valor do IPVA. Daquele jeitinho, né? Dinheiro não sobra para poder fazer. A gente tem que agora lutar, né? Cartão, dividir e pagar aos poucos. Caso o pagamento seja feito via Pix, o contribuinte deve se atentar para informações no aplicativo do banco antes de confirmar a transação, como o CNPJ e o nome da conta bancária. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou nesta sexta-feira, na última sexta-feira, na realidade no dia 28, que a bandeira tarifária em dezembro passou da vermelha no patamar 1 em novembro para amarela em dezembro. Isso significa que a pessoa deixa de pagar R$ 4,46 a 6 kWh consumidos e passa a pagar agora R$ 1,88. De acordo com a ANEEL, a entrada do período chuvoso no país, a previsão de chuvas para dezembro, é superior às chuvas que ocorrem em novembro na maior parte do país. A ANEEL acrescentou que a geração solar é intermitente e não fornece energia de forma contínua, especialmente no período noturno e nos horários de maior consumo. A redução ocorre após a adoção da bandeira vermelha patamar 1 em outubro e novembro. Em agosto e setembro, a ANEEL havia acionado a bandeira vermelha patamar 2, com adicional de R$ 7,87 por 100 kW. Criado em 2015 pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e também nas indústrias. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 kWh consumidos. Em outubro de 2025, a produção industrial nacional variou 0,1% frente a setembro, na série com ajuste sazonal. Nós vamos acompanhar agora a análise da pesquisa do IBGE, feita por André Macedo. O setor industrial mostrava variação positiva de 0,1% em outubro de 2025, frente ao mês imediatamente anterior na série com ajuste sazonal, volta a crescer após registrar queda de 0,4% em setembro último. No índice desse mês, 3 das 4 grandes categorias econômicas e 12 das 25 atividades industriais pesquisadas apontaram um avanço na produção. Vale destacar que com esses resultados, a produção industrial se encontra 2,4% acima do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, mas ainda está 14,8% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Ainda no confronto outubro de 2025 contra o mês imediatamente anterior na série com ajuste sazonal, entre as atividades, a principal influência positiva foi assinalada por indústrias extrativas, que avançou 3,6% nesse mês e foi influenciada pela maior extração de petróleo, minérios de ferro e gás natural.
Vale destacar que o crescimento observado em outubro de 2025 eliminou a perda de 1,7% acumulada nos meses de agosto e setembro desse ano. Por outro lado, entre as 13 atividades que mostraram recuo na produção, coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, e produtos farmacoquímicos e farmacêuticos exerceram os principais impactos na média da indústria. O setor de derivados do petróleo e biocombustíveis, que intensifica a perda de 0,5% registrada no mês anterior, foi pressionado por paralisações de unidades produtivas do setor e que impactaram na produção dos derivados do petróleo. Na indústria farmacêutica, que acumula perda de 19,8% em 2 meses consecutivos de queda na produção, observa-se a menor fabricação de medicamentos. No confronto com o igual mês do ano anterior, a produção industrial, ao recuar 0,5% em outubro de 2025, volta a mostrar resultado negativo nesse tipo de comparação. No índice desse mês, observa-se predomínio de taxas negativas, alcançando 3 das 4 grandes categorias econômicas e 15 dos 25 ramos industriais pesquisados. Vale destacar que no índice mensal deste mês não se verifica a influência do efeito calendário, já que outubro de 2025 teve o mesmo número de dias úteis que igual mês do ano anterior. Porém, observa-se uma base de comparação mais elevada do que a registrada em meses anteriores, uma vez que outubro de 2024 o setor industrial registrou crescimento de 6,1%. Com estes resultados, o total da indústria avançou 0,8% nos 10 meses de 2025, permanecendo dessa forma com um movimento de expansão na produção e com predomínio de taxas positivas entre categorias econômicas e atividades industriais pesquisadas. Contudo, prossegue a característica de redução no ritmo de crescimento ao longo do ano, uma vez que o setor industrial havia mostrado expansões de 2% no primeiro trimestre do ano e de 1,3% nos 6 primeiros meses de 2025. Vai destacar que este comportamento também foi observado nas 4 grandes categorias econômicas. E olha só, gente, jogos de azar e apostas online popularizadas pelas chamadas bets provocam perdas econômicas e sociais ao país estimadas em 38,8 bilhões de reais anualmente. Esse valor é o somatório de danos à sociedade, como suicídios, desemprego, gastos com saúde e afastamento do trabalho. O cálculo é do estudo inédito à saúde dos brasileiros em jogo, divulgado nesta terça-feira, que analisa efeitos da expansão das apostas online no Brasil. Para ter uma noção do tamanho da perda, o valor de 38,8 bilhões de reais projetado pela pesquisa representaria uma expansão de 26% no orçamento do programa habitacional Minha Casa Minha Vida do ano passado, ou 23% a mais no Bolsa Família de 2024. O estudo é uma parceria de organizações sem fins lucrativos dedicadas à saúde pública, o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IAPS, e a Humane, e também da Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental, que reúne quase 200 parlamentares no Congresso Nacional. Os pesquisadores citam que o Brasil teve 17,7 milhões de apostadores em apenas 6 meses. Eles também se baseiam em levantamento da Universidade Federal de São Paulo para estimar em cerca de 12,8 milhões o número de pessoas em situação de risco com relação a apostas. Os pesquisadores afirmam que o crescimento acelerado do setor de apostas online, favorecido pela tecnologia, falta de regulação, ampla exposição midiática e pela ausência de políticas públicas estruturadas. E ele já apresenta impactos significativos sobre o endividamento das famílias, o aumento dos casos de transtorno do jogo e o agravamento de quadros de sofrimento mental. E o Conselho Nacional de Trânsito aprovou nesta segunda-feira a resolução que muda o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A principal mudança é o fim da obrigatoriedade de frequentar aulas de autoescola na preparação para os exames teóricos e práticos dos departamentos de trânsito. Com a mudança, o custo para tirar o documento, que hoje chega a R$ 5.000, poderá cair em 80%. Após passar por consulta pública, o texto proposto pelo Ministério dos Transportes foi aprovado por unanimidade pelo CONTRAN e entrará em vigor assim que for publicado no Diário Oficial da União.
De acordo com a pasta, o objetivo das mudanças é modernizar o processo de obtenção da CNH e tornar o documento mais acessível e barato para a população, especialmente nas categorias A e B. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito, 20 milhões de brasileiros já dirigem sem habilitação e mais de 30 milhões têm idade para ter CNH, mas não possuem o documento. Além de tornar o trânsito mais seguro, o ministro dos Transportes, Renan Filho, argumenta que a proposta também busca promover a inclusão produtiva. A resolução prevê que o candidato possa escolher diferentes formas de se preparar para os exames teórico e prático, que continuarão obrigatórios para a emissão da CNH. Ainda segundo Renan Filho, são esses exames que atestam se o condutor está devidamente capacitado para dirigir. E agora, gente, o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós temos a nossa entrevista ao vivo. Mas antes, eu queria fazer um convite para vocês. Sigam nossas redes sociais no Instagram, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano, onde você vai encontrar as informações aqui do nosso programa, as informações dos telejornais e, às vezes, muitas das coisas em primeira mão, porque a gente tem nossos horários fixos aqui. Mas, assim que as coisas estão disponíveis, elas já estão lá nas nossas redes sociais. Então, já fica aqui o convite. E agora sim, vamos para um rápido intervalo, que temos a nossa entrevista ao vivo ainda hoje. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É um jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike,
Jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui ao vivo com a doutora Rafaela Bongiovanni, que veio conversar com a gente sobre o Dezembro Vermelho. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer te receber aqui no programa, um prazer te Obrigada. receber e a gente falar sobre esse tema tão importante, não é mesmo? Isso. A gente está em dezembro, né? A gente iniciou dezembro, que é o mês da conscientização do HIV/AIDS, né? É um tema ainda, a gente, em 2025, um tema muito importante da gente abordar ainda, né? Visto que a gente ainda tem muitos casos novos. Então, dezembro é o nosso mês de conscientização. E o dia principal foi o dia 1º, segunda-feira, que é o dia mundial de conscientização do HIV. Perfeito, doutora. A gente já vai falar mais sobre o Dezembro Vermelho, mas antes disso, vou só pedir que você se apresente para o nosso público. Eu sou Rafaela, eu sou médica infectologista, trabalho aqui em Petrópolis no programa de HIV, no IST/AIDS, que fica onde é o Nelson Saerp, o Hospital Nelson Saerp. O nosso programa fica ali junto, no prédio ao lado ali. Perfeito, doutora. Agora sim, já partindo para essa parte, vamos falar sobre o Dezembro Vermelho. Sim. Esse mês tão importante, a gente já recebeu pessoas falando aqui sobre o Novembro Azul, já falamos sobre o Outubro Rosa, e é bem interessante a gente destacar que todo mês, às vezes, na realidade, às vezes não, sempre, Sim. o mês tem Mas o várias Dezembro cores. Vermelho é o primeiro. Então, já deu até um bom ponto para a gente já começar. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre como é que surgiu esse Dezembro Vermelho. Então, o Dezembro Vermelho surgiu da necessidade da gente conscientizar o mundo, né, sobre o HIV, uma doença que ainda hoje é muito estigmatizada. Era mais, mas a gente vem trabalhando isso, mas ainda é muito importante a gente falar sobre o HIV hoje, né, falar sobre formas de prevenção, que existe tratamento, e para a gente acabar com esse estigma que infelizmente ainda existe, né? Sobre a doença. É verdade. E eu queria perguntar qual a importância de um mês de conscientização sobre ela. A gente tem que destacar, é claro, a questão da prevenção, que é um dos focos, inclusive, dessa campanha, mas também que a população entenda o que é a doença, não é mesmo? Para justamente desestigmatizar. Sim, exatamente. Eu acho que a gente, quando a gente ainda pergunta, né, as pessoas ainda veem o HIV como aquilo que a gente vê nos filmes, né, do início da epidemia de 1980, que não é o cenário de hoje, né? Hoje a gente tem tratamento, hoje as pessoas vivem muito bem, as pessoas só precisam testar, a gente precisa divulgar também, né? Porque a doença ela pode passar muito tempo sem que a pessoa saiba que tenha, sem ela ter nenhum sinal ou sintoma. Então, quanto antes testar, a gente sabe e começa a tratar. Mais um motivo da importância, porque nesse mês do Dezembro Vermelho, a gente sempre trabalha a importância da testagem. Todo mundo precisa testar.
Perfeito, um ponto importante Sim. justamente porque muitas das vezes pode não aparecer ainda, não ter aparecido o sintoma. Então é importante que todas as Exatamente. pessoas testem Isso. justamente porque vai que a pessoa tenha sido contaminada e ainda não saiba. Exatamente. E é uma doença que hoje é completamente controlada. É isso, assim, a gente precisa lembrar que não é mais aquilo que a gente imaginava. O tratamento é fácil de tomar. Hoje a gente trata com 2 comprimidos inicialmente. Então as pessoas às vezes ainda falam questão de coquetel, que já não existe mais. Mas ainda existe essa ideia muito errada ainda. Então por isso que mais uma vez a gente precisa estar falando, né, sobre a doença. Perfeito. Mas agora, falando sobre o Dezembro Vermelho aqui em Petrópolis, gostaria que você falasse um pouco sobre as ações que estão sendo realizadas aqui na cidade. Então, no dia o nosso programa já tem uma abordagem durante o ano inteiro, a gente faz testagem fora dos muros, que a gente fala, né. A gente tem o nosso serviço que tem a testagem, mas além disso a gente vai para a rua. Por exemplo, no dia 1º nós tivemos uma testagem aqui na Praça da Inconfidência, o dia inteiro fazendo testagem, qualquer pessoa que quisesse podia chegar e testar. Nós vamos ter outras ações ao longo do mês, vamos ter ações também em empresas particulares que vai levar, a gente vai falar sobre o Dezembro Vermelho e fazer a testagem dos funcionários. Mas é importante a gente lembrar que o nosso serviço está sempre aberto, de porta aberta. Qualquer pessoa que quiser chegar lá e testar, qualquer época do ano, funciona. A gente funciona de segunda a sexta, né? Se eu não me engano, quinta-feira é até às 7 da noite, nos outros dias até às 5 da tarde. E é só chegar lá e falar que quer fazer o teste. Perfeito, um ponto bem importante da gente destacar justamente porque é algo simples de se fazer, a pessoa pode procurar vocês e fazer, e muitas das Sim. vezes vocês acabam procurando as A pessoas gente faz saindo, essa, né, dos a gente chama muros. de busca ativa, né? A gente vai atrás das pessoas, a gente vai para as ruas, né? Buscar e sempre tem uma resposta muito boa, muitos testes. Esse agora, dia 1º, fizeram bastantes testes, enfim. Então é importante essa busca além dos muros do nosso serviço, né? E é muito importante também essa aceitação da população em se Sim, dispor a ir fazer o teste sim. para entender melhor. Exato, e também nesse momento de testagem, a pessoa acaba se informando também, né? Não é só o teste, ela acaba entendendo o que é, a gente acaba divulgando também, né? É justamente o tópico que eu tinha comentado lá no iniciozinho da nossa conversa, que é importante a pessoa saber se ela tem, é importante a pessoa se prevenir, mas a pessoa entender é importante para ela e também é importante a longo prazo, porque a pessoa vai passando conhecimento, as pessoas vão entendendo melhor Isso. e o estigma vai vai sumindo aos poucos, não é A mesmo? gente precisa divulgar a informação correta, né? Exato. E eu queria perguntar para você mais tópicos sobre essa questão da campanha aqui na cidade. Já tem alguma programação específica aqui para o município? Já temos, sábado nós vamos ter uma ação que é algo muito importante também da gente falar de PrEP. Não sei se você já ouviu falar, que a gente vai abrir para as pessoas buscarem PrEP no nosso serviço. PrEP é uma nova forma de prevenção que existe. Nem é mais tão nova assim, já vai fazer 10 anos, se não me engano. Mas é uma forma de prevenção para quem não tem o HIV, que consiste no uso de um antirretroviral, um comprimidinho, e você tomando aquele medicamento, você se previne do vírus. Então, no sábado agora, dia 6, nós vamos fazer... Dia 13, desculpa, dia 13. Eu tô com um ponto aqui no... Dia 13 nós vamos abrir o nosso serviço, que não é um dia que costuma abrir, para todas as pessoas que quiserem buscar PrEP, elas vão ser atendidas sem precisar de marcar também. Eu queria até que você explicasse um pouco melhor essa questão do PrEP, porque é algo bem diferente. Primeiro, assim, a gente está muito feliz que Petrópolis ganhou o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro em formas de prevenção por causa da PrEP. A PrEP, ela como eu falei, é uma forma de prevenção com o uso de um antirretroviral. Então, quem se achar um risco mais alto, enfim, pode fazer o uso dessa medicação diariamente. É um comprimidinho que ela protege contra a transmissão do vírus HIV. Nós também, a gente tem aqui em Petrópolis, no nosso serviço, o atendimento de PrEP, mas também nós temos descentralizado. Nós temos 5 locais que têm atendimento para PrEP em Petrópolis.
E aí, nesse sábado, quem quiser pode buscar, que nós vamos atender sem marcação de consulta. No Perfeito, sábado, um dia tópico 13. bem interessante. Então, nesse sábado, no próximo sábado, No né? A gente próximo está nessa sábado, dia semana, 13, na próxima semana. Isso. É um tópico bem interessante da gente Sim. destacar um serviço muito diferente, né? Algo que, se a gente, como você mesmo comentou, muita gente ainda pensa na questão do coquetel, essa questão do PrEP é inimaginável pensando, né? Sim, muitos profissionais de saúde nem imaginam que existe essa forma mais de prevenção do HIV, que é bem interessante. Realmente é um tópico bem legal da gente destacar. E eu queria perguntar justamente se tem mais alguma coisa interessante de perguntar, tanto sobre esse Dezembro Vermelho, tanto sobre esses avanços que a gente tem no combate ao HIV, das diferentes maneiras de prevenção e conscientização, ou sobre a doença no geral. É importante, assim, a gente destacar, né, a gente fala muito da testagem, porque quanto antes a pessoa que tiver o vírus saber que tem o vírus, ela vai começar a tratar o mais rápido possível. E ela tratando, a gente hoje não existe, tomando remédio, a possibilidade de chegar naquilo que a gente chama de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é quando a imunidade cai. A pessoa que está tomando remédio regularmente, ela não vai evoluir, como a gente fala, para essa forma de doença. Então, é por isso que a gente bate tanto na tecla da importância da testagem. É importante, assim, hoje o tratamento, as pessoas não têm nem ideia, né, do quanto que a gente avançou no tratamento, que a gente hoje inicia com 2 comprimidos e muita gente hoje toma 1 comprimido só. E, além disso, a gente está avançando, ainda em fase de estudos, mais formas de tratamento e prevenção, que é na forma de injeção a cada 3 meses ou 6 meses. Então, a gente tem muita tecnologia, muito avanço na parte de tratamento, e as pessoas ainda estão com aquela informação lá do início. Nossa, o coquetel, né, uma doença que não tem cura. Não é. Hoje é o oposto disso, entendeu? Assim, a gente ainda não tem a cura, mas a gente tem uma forma muito possível e muito fácil de tratar e controlar completamente a doença. E é bom a gente destacar também, por ser justamente a injeção ou comprimido, que é uma forma de tratar que acaba não sendo invasiva para a pessoa. A pessoa tem um conforto naquele a vida é momento. completamente normal. Às vezes eu falo assim, os pacientes tomam às vezes muito mais remédio para pressão, diabetes, do que para o próprio vírus. Toma um monte de remédio, mas o do vírus mesmo às vezes é um comprimidinho. Então a doença se tornou algo crônico, como quem tem pressão alta e diabetes. Perfeito, então. Rafaela, vou agradecer muito a sua presença aqui no programa, um Obrigada. tópico muito importante da gente Eu destacar. posso falar os locais onde a gente tem favor, PrEP por fora, favor. que quem quiser procurar, além do nosso serviço, né? Eu fiz uma colinha aqui, que é o nosso serviço, que é o IST, chama SAI, Doutora Suzy, que é onde é o Hospital Nelson Saerp, nós temos, mas também tem disponível atendimento para PrEP no ambulatório LGBT, no Centro de Saúde, na UBS Itamaraty, na UBS Araras e UBS Quitandinha. Perfeito, então, aí melhor ainda a gente complementando a informação e já sabendo, informando a população Sim. também dos locais onde as pessoas Isso. podem procurar. Isso. Então, perfeito, doutora. Muito obrigado por ter vindo Imagina. aqui. E a gente tem que sempre continuar destacando campanhas como essa, destacando e acabando com esse estigma que ainda Exato. existe na sociedade, mas que acaba sendo uma informação muito desatualizada mesmo, e que é importante a gente saber informar sobre esses avanços e sobre o nível ou a situação que a doença e o tratamento da doença se encontra atualmente. Isso. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Imagina. E já fica aqui o convite também do dia 13 para justamente a Isso. questão do PrEP. Perfeito. Então, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também o Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.